Oi Booktube, eu sou o Neto do Literaneto e no vídeo de hoje eu vim contar a minha opinião pra vocês sobre Jogos de Herança, que é um dos grandes sucessos aí do BookTok. Então eu, como vocês sabem, sou o quê? Um curador literário, quase um Felipe Neto, brincadeira. Mas eu vim contar pra vocês se esse livro ele realmente vale a pena, então se ele é só um hype do BookTok. Ah, e esse vídeo é completamente sem spoiler, tá bom? Pode assistir até o final. Caso você more numa caverna e nunca tenha ouvido falar sobre Jogos de Herança, esse livro faz parte de uma série chamada Jogos de Herança e o título do primeiro livro dá nome a essa série. Em seguida nós temos O Herdeiro Perdido, que é o livro 2. E pra concluir essa trilogia nós temos a aposta final, que é o livro 3. Só que a autora percebeu que essa saga tava dando muito dinheiro. Então ela decidiu ampliar esse universo, né? Como praticamente todo autor faz, Sarah J. Maas, Rick Riordan. E a partir dessa trilogia, a autora ela vai escrever uma nova trilogia com foco em outros núcleos, mas trazendo alguns personagens dessa primeira trilogia. Inclusive, o primeiro livro dessa nova trilogia já chegou aqui no Brasil, que se chama Os Irmãos Hawthorne. Para vocês verem como esse livro fez sucesso aqui no Brasil, a publicação dele foi praticamente simultânea. Lançou lá nos Estados Unidos, depois de algumas semanas ele já estava aqui no Brasil. E agora vamos para a sinopse, mas antes da sinopse, você já sabe, eu vou fazer aqui o meu momento jabá, pra te dizer que o que? Eu tô criando conteúdo em todas as redes sociais, eu tô no Instagram, eu tô lá no aplicativo da dancinha, né, tô no BookTok, tô no Twitter e tô no Telegram. Lá no Telegram tem um grupo de promoções, onde eu te dou várias dicas pra você comprar seu livrinho mais barato, noticio todos os livros que estão mais baratos, seja na Americanas, na Magazine Luiza, na Amazon principalmente. Inclusive o meu link da Amazon, caso você queira comprar Jogos de Herança ou qualquer outro livro sem pagar nada mais por isso, vai estar aqui embaixo no box da descrição. E agora vamos para a sinopse. Avery Grams é uma jovem de 15 anos e ela é pobre assim, de marré. A mãe dela morreu por consequência de uma doença quando ela era muito jovem. E a partir disso ela foi morar com a irmã, que ela nem sabia que ela tinha uma irmã mais velha chamada Libby, junto com o Drake. O Drake é o namorado da Libby. E ela sempre foi uma garota muito inteligente que gostou muito de desafios. Então ela sempre teve essa fixação por jogos de xadrez, jogos de tabuleiro e aposta. Ela sempre jogou muito poker, jogos de quebra-cabeça. E aí, num belo dia, ela tá na escola, assim como eu, assim como você. No caso, eu já tô na faculdade, mas assim... Pô, ela tá lá como que não quer nada, e aí do nada chega um menino chamado Grayson Hawthorne pra dizer que ela herdou a fortuna do avô dele, o Tobias Hawthorne, que é um dos homens mais ricos do planeta Terra. Ela praticamente herdou aí uma fortuna de 50 bilhões de dólares, só que pra receber esse dinheiro ela precisa obviamente estar lá, ela precisa ir até a casa deles pra poder ver esse testamento, e chegando lá, quando ocorre a leitura do testamento, ela descobre que pra herdar esses 50 bilhões de dólares, assim como todas as empresas e os patrimônios desse Tobias Hawthorne, ela precisa ficar um ano na mansão dele, junto com a família dele. Só que nesse mesmo testamento, o Tobias Hawthorne, ele deu todo o dinheiro, toda a fortuna dele pra Avery e não deixou nada pra família dele. E essa família dele é uma família, assim, digamos, excêntrica. Ele teve 3 filhos, mas o Tobias Hawthorne, segundo ele, tá desaparecido. E aí vai ter toda uma questão sobre esse suspense, sobre por que ele desapareceu e onde que ele tá. E ele teve outras 2 filhas. Uma dessas filhas teve 4 filhos, que são os irmãos Hawthorne, como eles são conhecidos aí. São jovens muito bonitos e jovens muito instigantes. A gente tem o Nash, depois o Grayson, depois o Jameson, e o mais novo se chama Xander. E a Avery vai se ver ali no meio dessa família muito excêntrica, onde a galera não tá querendo muito ver bem a cara dela, porque ela ficou com o dinheiro que eles esperaram a vida toda pra ter. Ela tem que ficar lá durante um ano pra poder receber toda essa grana, esses 50 bilhões de dólares. Agora vamos pra minha opinião. O que foi que eu achei desse livro? Primeiro ponto, eu achava que esse livro não era infanto-juvenil. Eu achava que ele era um juvenil um pouco mais puxado pro adulto. Eu achava que a Avery ia ter ali 17, 18 anos e a trama fosse um pouco mais adolescente pra adulto. Mas na verdade o livro eu acho que era um público voltado ali mais pra quem tá nos 13, 14, 15 anos. A escrita da autora demonstra isso claramente. É uma escrita que não é complexa, é uma escrita muito gostosa, é uma escrita bem fluida. Os capítulos são muito curtos. Em média, os capítulos têm 2 a 3 a 4 páginas. Pra vocês terem noção, o livro tem 440 páginas e o livro tem quase 90 capítulos. É muito capítulo. É um livro que você facilmente lê em 2, 3 dias. Eu só demorei porque eu tava atarefado com coisas da faculdade. E você fica instigado porque essa sinopse é muito louca, né? Imagina uma menina herdar 50 bilhões de dólares. Só que aí vem o meu segundo ponto. Depois que a gente descobre que a Avery, ela herdou toda essa fortuna, eu fiquei, cara, o que vai acontecer no livro? E a gente vai descobrindo alguns mistérios, então... Por que esse Tobias Hawthorne desapareceu? E esse vai ser o foco no caso do segundo livro. Surge uma Emily na história, porque a Avery, ela vai acabar ali se envolvendo com 2 irmãos, uma coisa meio The Vampire Diaries, sabe? Então ela vai acabar se envolvendo com o Jameson, depois ela vai acabar se envolvendo com o Grayson, aí ela volta pro Jameson, aí ela volta pro Grayson. É um triângulo amoroso que, assim, eu não curti também nem tanto nem o Jameson, nem o Grayson, nem a Avery. Eu achei que os 3 personagens, assim,
nenhum me cativou muito. O personagem que eu mais gostei foi o Xander, que é o irmão mais novo. Ele é um personagem, assim, excêntrico, meio maluco, mas ele foi o que eu mais gostei, assim, ele é bem interessante. E o livro, ele tem toda essa questão de escape room, sabe? Que, ai, você abre uma porta, e nessa porta tem uma maçaneta. Se você abre essa maçaneta, a parede cai, dá numa chaminé, e você sobe a chaminé, você vai dar na escada você dá no teto da casa. Então, assim, a casa, ela tem vários quartos, é uma casa que foi construída com muitos milhões de dólares. Então, existem vários segredos aí nessa casa, em vários cômodos. E a Avery vai descobrindo, assim, de pouco em pouco, por que ela herdou esses 50 bilhões de dólares, né? Por que esse cara deixou toda a fortuna dele pra ela, porque ela é uma pessoa aleatória, né? Como se ela tivesse ganhado numa loteria. E aí, ali no final do livro, a gente vai ter algumas respostas, mas mesmo assim não são todas as respostas, e a autora, ela deixou um grande gancho pro segundo livro. Mas no final eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro, assim. Ele realmente é um livro que não é muito, assim, pra minha faixa etária, né? Eu que já tô com 21. Eu sinto que se eu tivesse lido esse livro quando eu tivesse 15, eu teria amado com muita força esse livro. Eu ia ficar completamente obcecado pelos personagens. Porque esse triângulo amoroso já não me cativou tanto, assim, sabe? Isso já não funciona mais comigo. Eu esperava que a história fosse um pouco mais madura. E assim, uma coisa que me incomodou nesse livro foi ali, quando a gente chega em 80%, começa a entrar várias cenas de ação pra gente descobrir ali vários enigmas, porque o Hawthorne, ele deixou algumas cartas, uma pra cada neto, e deixou uma pra Avery. Eles vão tentar descobrir ali um mistério com várias pistas que o Hawthorne deixou. Só que assim, cara, começa a ficar uma coisa muito louca, assim. Poxa, a Avery olha pra parede e aí ela pensa, parede é formada de tijolos. Tijolos tem 7 letras. 7 letras, 7 é o crux do Harry Potter. Quem gostava do Harry Potter? O Grayson. E aí, cara, ela começa a entrar numa onda de muitas pistas. Assim, na minha cabeça já não fazem tanto sentido, mas no caso, ela sempre desvenda o que o Hawthorne queria dizer. Porque o Hawthorne deixa uma pista no teto, ela às vezes olha pro teto e pensa, meu Deus, uma pista. E aí eu achei que ficou muito forçado, porque quando chega ali no final, bem que a literatura, ela exige um certo pacto da descrença, né? Que é assim, você tá lendo um livro, você sabe que aquilo não é real, mas você tem que fingir que é. O livro tem que vender isso pra você. E aí chegou no ponto que o livro, ele não tava vendendo isso pra mim, porque começou a ficar muito absurdo. Ok, que já é absurdo uma menina herdar 50 milhões de dólares, mas assim, eu tava entretido, mas quando chega no final, cara, começa a abrir porta, e dessa porta tem uma escada, e dessa escada ela vai pro teto, e aí ela descobre que na verdade, assim, poxa, eu fiquei chegando cansado, porque é tanta porta que se abre, são tantos segredos, são tantas pistas, que eu fiquei meio que sufocado, assim, sabe, sobrecarregado enquanto eu tava lendo. Eu achei que ficou muito exagerado, ficou muito caricato. E como nenhum dos personagens me chamou muito a atenção, assim, eu não me entreti, eu não me envolvi, eu não me conectei profundamente com eles. Eu dei 3 estrelas, é um livro que com certeza vai te entreter. Se você tem ali 14, 15 anos, eu tenho certeza que esse livro vai te deixar obcecado. Você com certeza vai ficar apaixonadinho ou apaixonadinha pelo Grayson, ou pelo Jameson, ou pela própria Avery. Mas é um livro que, assim, não funcionou tanto assim pra mim. Só que o que acontece? Tem um plot twist no final que ele é bem boa, assim, sabe? Ele é uma porrada, uma bomba jogada na sua cara. E é tão porrada, pra mim também ficou uma coisa meio descrença, porque foi uma aleatoriedade, foi uma conexão muito assim. Mas aí agora eu realmente fiquei curioso pra saber o que vai acontecer. Então eu com certeza vou ler o segundo livro. Não garanto que eu vou ler o segundo livro esse ano, mas assim, quando eu tiver de ressaca literária, provavelmente eu vou pegar o segundo livro, porque realmente me deixou curioso. Mas e aí, você já leu Jogos de Herança? Você pretende ler? Já tinha ouvido falar desse livro? Se você gostou do vídeo, pelo amor de Deus, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E até semana que vem. Lembrando que a gente tem vídeo toda quarta-feira às 18 horas, tá bom? Um beijo.